Bem-vindos a Pistoia, uma pequena cidade italiana, mas que tem muito para contar sobre os pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Você conhece essa história? Você sabe o que essa cidade tem a ver com a história dos soldados brasileiros? Você sabia que nesta cidade foi feito um cemitério para enterrar apenas os soldados brasileiros vítimas da guerra? Você sabia que neste lugar hoje existe um memorial em homenagem a esses soldados? Por que isso aconteceu? Por que essa cidade fez isso? Por que a Itália tem vários outros monumentos em homenagem aos soldados brasileiros? Por que isso com os soldados brasileiros? Você sabe dessa história? Você já ouviu falar nisso? Neste vídeo você vai conhecer toda essa história. Você vai conhecer a história desses soldados brasileiros durante a guerra. Vai conhecer a história de Pistoia, a história mais completa possível sobre este lugar, essa cidade muito bonita, uma cidade com suas peculiaridades, com sua arquitetura muito bonita, muito preservada da época medieval, original e que tem muita história para contar. Você vai conhecer Pistoia através de inúmeras imagens que estarão passando por aqui para ilustrar tudo aquilo que eu estiver contando sobre esse lugar. Vai conhecê-la através da história completa, desde a origem até a atualidade, o que tem lá, quais são as curiosidades, quais são as religiões e a cultura desse lugar. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conhecer o Diário da Vida e a conhecer esses outros vídeos aqui, ó, que nós já temos por aqui. Todos esses já estão disponíveis aqui na playlist sobre os lugares do mundo, suas histórias e curiosidades, que você pode conferir todos eles para aumentar o seu conhecimento sobre fatos históricos, porque cada vídeo traz uma aula de história. É muita coisa importante que você pode aprender em cada um desses vídeos. E já deixa o seu gostei também, que é muito importante para valorizar esse trabalho. Porque um vídeo desses dá muito trabalho até ele ficar prontinho desse jeito que você está assistindo. Inscreva-se no Diário da Vida e compartilha com outras pessoas que também gostam de saber mais sobre esses temas importantes que nós abordamos por aqui. Deixe a sua sugestão de lugar que você gostaria de encontrar um vídeo por aqui, porque é muito importante para sabermos o que trazer. Porque se você não deixar nenhum comentário, eu vou começar a trazer todas as cidades italianas por aqui, de tanto fascínio que esse país desperta. E é uma oportunidade de todos nós conhecermos esses lugares, de conhecer a história desses lugares também. Então deixa o seu comentário com aquela sugestão de que lugar do mundo que existe por aí, que seja um lugar curioso, diferente, interessante, que você gostaria de conhecer melhor através de um vídeo como este daqui. Então vamos logo ao vídeo de hoje, saber a história de Pistoia e a história dos pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E por que existem tantas homenagens a esses soldados pela Itália, principalmente em Pistoia. Vamos ao vídeo de hoje, me acompanhe até o final e já deixa o seu comentário. Então vamos conhecer mais um lugar que existe no mundo com suas curiosidades. Pistoia é uma cidade da Itália, na região da Toscana, belíssima por sinal. É a capital da província de Pistoia, com cerca de 90 mil habitantes. Estende-se por uma área de mais ou menos 236 km². Se encontra no meio do caminho entre Florença e Lucca, situado aos pés dos Apeninos. É conhecida por poetas e escritores como a Cidade das Pedras Encantadas.
É uma verdadeira joia da Toscana, que mistura a era medieval, o Renascimento e o Barroco em seus belos edifícios, casas, palácios, igrejas e monumentos, e com um centro histórico de origem medieval perfeitamente preservado, que adquiriu considerável importância a nível nacional e internacional, ideal para quem gosta de curtir um turismo lento e de tranquilidade, conhecendo tradições regionais. O município de Pistoia foi escolhido como a capital italiana da cultura de 2017. A cidade foi selecionada entre 9 finalistas pelo Ministério dos Bens Culturais para representar a cultura do país europeu ao longo de 2017. A cidade é a terra natal do Papa Clemente IX, que liderou a Igreja Católica entre 1667 a 1669. Nela se localiza o Monumento Votivo Militar Brasileiro, onde foram enterrados os soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que lutaram ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Um breve resumo para te contextualizar sobre a participação desses soldados na guerra, podemos trazer dizendo que em 1944, o Brasil entrou ativamente no teatro de guerra da Segunda Guerra Mundial, enviando à Itália um contingente militar de cerca de 25 mil homens que participaram da campanha italiana ao lado das forças aliadas contra as do eixo. Em particular, a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, atuou na Toscana, no setor oeste da frente, no Vale do Serchio, na Versilia e Garfagnana, e nos Apeninos toscano-emilianos, como parte da ofensiva da primavera de 1945, atingindo a cidade de Turim no fim do conflito. No final da guerra, os corpos de 462 soldados e oficiais brasileiros mortos foram enterrados em Pistoia, em uma área destinada ao cemitério militar dos combatentes brasileiros. Em 1960, o governo brasileiro decidiu trazer de volta os restos mortais, que foram sepultados no Rio de Janeiro, no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra Mundial, construído em um projeto dos arquitetos Mark Neto Conder e Hélio Ribas Marinho, no Parque Eduardo Gomes, no Flamengo. Em 1967, foi erguido um monumento votivo no local onde ficava o cemitério, a partir de um projeto do arquiteto Olavo Redig de Campos, na escola de Oscar Niemeyer. Somente ao final das obras foi encontrado o corpo de um último soldado que não havia sido transferido para o Brasil. Não foi possível identificar o soldado abatido e por isso decidiu-se deixá-lo em Pistoia como soldado desconhecido. No lugar tem um muro com os nomes de todos os soldados que foram enterrados lá. E também tem as lápides no gramado com os nomes de cada um, onde haviam sido enterrados. Também tem um museu que foi inaugurado no local em 2012, que apesar de ter um pequeno acervo, guarda a memória dos pracinhas e ajuda a contar esse importante momento histórico vivido pelos nossos compatriotas através de fotografias e objetos da Segunda Guerra Mundial. O monumento, cuja manutenção está a cargo do governo brasileiro, foi visitado ao longo dos anos por 2 presidentes brasileiros e vários embaixadores. Outros monumentos na Itália são dedicados à intervenção militar brasileira ao lado dos aliados, em Gaggio Montano, Vergato e Porretta Terme, na província de Bolonha, Santa Croce su Arno e Castelfranco de Soto, na província de Pisa.
em Montese, na província de Modena. Além de um monumento, uma seção específica do Museu Histórico local é dedicada à Força Expedicionária Brasileira e ao primeiro grupo de aviação de caça. E aí, a pergunta que não quer calar: por que a Itália prestou tantas homenagens assim a esses soldados brasileiros? É mais homenagem do que o próprio povo e governantes brasileiros já prestaram a esses soldados. A resposta é a seguinte: os soldados brasileiros, eles defenderam a Itália como se fosse a própria pátria deles. Eles lutaram bravamente em diversos combates, ao ponto de ganhar o respeito dos inimigos. E muitos desses grupos de inimigos que eles encontraram no caminho, nos combates, se entregaram a eles. Os soldados brasileiros contribuíram muito para a libertação da Itália, que estava escrava há muito tempo do fascismo. Assim, eles conquistaram um grande território, várias cidades, onde eles entraram em combate. Eles conseguiram conquistar essas cidades de volta para a Itália, libertando essas cidades daquela escravidão que elas estavam sofrendo com o fascismo e nazismo. Então, por causa de toda essa luta brava dos soldados brasileiros, defendendo muito a Itália, ganhando todos os territórios de volta, libertando as cidades, libertando o povo daquela história que eles estavam sendo obrigados a viver, a Itália, como uma forma de gratidão, criou vários monumentos em vários lugares, em homenagem a esses soldados, como uma forma de gratidão, de estima e admiração pelos soldados brasileiros. E este local em Pistoia foi cedido aos brasileiros para eles enterrar aqueles soldados que acabavam sendo vítimas da guerra. E neste lugar, os soldados brasileiros enterraram até 47 inimigos que eles encontravam mortos no caminho, que eram soldados alemães. Eles enterraram no próprio cemitério. E os historiadores de lá que contam essas histórias, eles falam que nenhum outro soldado fazia isso, nenhum outro grupo de soldados de outros lugares fizeram o que os brasileiros fizeram, ao ponto de enterrar os inimigos no próprio cemitério, onde só os soldados brasileiros estavam sendo enterrados. Foi a única nação a fazer esse gesto. Então eles reconhecem muito isso, eles valorizam muito a história desses soldados brasileiros durante a guerra e são muito gratos por tudo que eles fizeram pela Itália. E assim nós podemos concluir que a Itália realmente tem muito mais gratidão, muito mais homenagem a esses soldados do que o próprio povo e governantes brasileiros. Porque essa é uma história que a maioria do povo brasileiro nem conhece. Por exemplo, você que está assistindo esse vídeo nesse momento, conhecendo essa história, você já conhecia antes? Você sabia dessa história dos pracinhas brasileiros com a Itália? Você sabia que nessa cidade italiana teve esse cemitério militar brasileiro exclusivo para eles? Você sabia que ainda hoje existe nesse local um monumento em homenagem a esses soldados? Tudo é preservado lá, tudo é muito bem cuidado, tudo é um lugar bonito, tudo bem limpo. Eles têm o cuidado de manter tudo bem preservado. Tem uma chama lá que sempre fica acesa, como uma forma de não se apagar aquilo que esses soldados fizeram pelo país. Tem os nomes deles no muro, tudo feito em mármore, tudo em ordem de cargo de maior importância e ordem alfabética. Tem as lápides no gramado onde eles foram enterrados com os nomes deles. É muita história que esse lugar tem para contar. Tudo é bem cuidado, é um ponto turístico dessa cidade e deve ser um lugar de uma energia muito forte também, porque só de falar, de lembrar dessa história, a gente já se emociona, só de ver as imagens, as pessoas falando sobre essa história.
realmente emociona. Imagina estar nesse lugar, a energia deve ser bem forte lá. Principalmente para os parentes desses soldados que lutaram e acabaram desencarnando durante a guerra. E hoje, de alguma forma, eles são homenageados, os nomes deles estão lá, como uma forma de ninguém esquecer o que eles fizeram pelo país. Então essa é a história, né, do porquê que a Itália é tão grata a esses soldados. Então agora vamos à história de Pistoia, essa cidade que cedeu esse espaço para os soldados brasileiros enterrarem seus mortos, vítimas da guerra. Qual que é a história dessa cidade, a origem, o que já aconteceu lá, como que é essa cidade hoje, o que tem lá, quais são as curiosidades. Confira que você vai se surpreender. É uma cidade muito bonita, como todas as cidades da Itália, que tem as suas peculiaridades, que tem as suas diferenças e que vale a pena conhecer. Só não vai no inverno, porque é tenebroso o inverno da Pistoia. Até pouco tempo era ensinado que a cidade ela foi fundada no século II a.C., na época romana, e era chamada de Pistoria. Era como um ponto estratégico para o abastecimento das tropas romanas durante os conflitos com os ligures. No entanto, estudos recentes indicam que antes da presença romana já existia um assentamento etrusco na região. E pode ser reforçada pela descoberta de artefatos etruscos. Então, a cidade foi erguida em uma região com assentamentos etruscos no século II a.C. para apoiar as tropas romanas que lutavam contra os ligures, que estavam estacionados nas áreas dos Apeninos. A cidade também é mencionada por Salustio, que relata a Batalha de 62 a.C., na qual Catilina perdeu a vida. Pistoia acabou se tornando um importante bispado no século V e foi conquistada pelos godos, bizantinos, lombardos e francos. A cidade enfrentou sua destruição total no ano 406 depois de Cristo, na passagem do poderoso exército de tribos germânicas pelas mãos dos ostrogodos, mas ressurgiu com esplendor durante o Império Lombardo no século VIII. Ficou sob domínio lombardo devido à sua excelente localização, expandiu de forma geográfica e econômica e depois passou pelas mãos de imperadores alemães. Pistoia tornou-se município livre em 1105 e em 1117 foi aprovado o Estatuto dos Cônsules do município de Pistoia. Após um cerco de 11 meses, em 11 de abril de 1306, Pistoia rendeu-se aos seus antigos inimigos, os florentinos e os lucas, perdendo assim a sua autonomia. As numerosas tentativas de rebelião do povo de Pistoia foram, vez após vez, sufocadas em sangue. Com a perda de autonomia e o controle dos florentinos que dominavam a vida pública de Pistoia, com homens de confiança, iniciou-se no século XIV uma crise social e econômica imparável, agravada por lutas internas entre guelfos brancos e negros, que, segundo o historiador Giovanni Villani, começou em Pistoia e depois se espalhou por Florença e pelo resto da Toscana. Com o nascimento do Grão-Ducado da Toscana sob o senhorio dos Médici, houve uma mudança decisiva de tendência e iniciou-se uma grande era de renovação e requalificação do tecido urbano. Pistoia tornou-se assim mais uma vez um importante centro político e cultural, com o nascimento de clubes ou academias. A mais importante foi a Academia dei Risvegliati, fundada por Monsenhor Felice
Cancellieri e o nobre Federigo Mani, onde se recitavam poemas e prosa, e se fazia música. As reuniões aconteciam principalmente nas salas das casas nobres e eram para o uso e entretenimento exclusivo deles. No final do século XVII foi construído um teatro onde funcionou a academia até a sua extinção no século passado. Depois de muitas guerras por seu domínio, Pistoia se reergueu como um importante eixo político e cultural, com a família Lorena, que foram os arquitetos de importantes reformas. Pistoia conheceu, a partir da segunda metade do século XVIII, um significativo renascimento. No século XIX, a construção das linhas ferroviárias beneficiou o desenvolvimento industrial da cidade e em 1861 Pistoia e toda a região da Toscana foi anexada ao Reino da Itália. Em 1927 a cidade se tornou província e recebeu uma prefeitura, a tornando definitivamente uma cidade de extremo prestígio. Ao longo da Idade Média e até o início do século XX, Pistoia emergiu como um centro político e mercantil significativo, sob a influência de famílias nobres como os Cancellieri, Panciatichi, Rospigliosi, Mani, Tolomei, entre outras. Foram os Cancellieri que iniciaram os primeiros círculos culturais da cidade, incluindo a Accademia dei Risvegliati, um proeminente espaço de debate político e cultural, onde poesias, poemas, prosa e música eram frequentemente apresentados. Durante esse período, Pistoia também se destacou em função bancária e financeiras, ganhando relevância internacional. O município de Pistoia está entre as cidades condecoradas pelo valor militar da Guerra de Libertação, porque foi galardoada com a medalha de prata pelo valor militar, pelos sacrifícios da sua população e pela sua atividade na luta partidária durante a Segunda Guerra Mundial. Pistoia foi capital italiana da cultura em 2017 e é uma cidade de origem romana. Como precisava de proteção, a cidade segue os limites dos 3 altos muros que rodeiam a cidade. A cidade de Pistoia tem uma grande oferta patrimonial, com 323 associações culturais, esportivas e socio-recreativas, 29 museus, 14 bibliotecas, 6 arquivos históricos e 3 teatros. Um dos locais imperdíveis de se visitar é o histórico Palazzo Fabroni, edifício de origem medieval que, depois de ter tido várias funções, como a de uma sede da Secretaria do Regime Fascista Italiano, agora é um dos principais centros de arte contemporânea da região. Este, assim como todos os museus cívicos da cidade, terá entrada gratuita por todo o ano devido à iniciativa da capital da cultura. Outro espaço especializado em arte contemporânea é a Fattoria di Celle, área verde localizada nas proximidades de Pistoia, que reúne mais de 50 obras contemporâneas ambientais, com um parque de 32 hectares. O espaço ao ar livre é ótimo para ver a cidade ao longe. A cidade é cercada por muralhas do século XIX, que originalmente incluíam 4 portões de acesso: Porta ao Borgo, Porta San Marco, Porta Caratica e Porta Lucchese. Mas não resta nenhum vestígio delas, pois foram demolidas no início do século XX. Destaca-se também a Fortaleza Médici de Santa Bárbara, construída no século XVI por Cosimo de Médici.
E lá nessa cidade tem a famosa Piazza Duomo, uma grande praça onde estão reunidos alguns dos edifícios mais importantes da cidade, símbolos do poder religioso, judiciário e político. Lá tem a Catedral de São Zeno, o Batistério, o Palazzo Comunale, o Palazzo dei Vescovi e o Palazzo Pettorio. Na Idade Média era neste local que iniciavam o caminho italiano dos peregrinos que partiam para Santiago de Compostela. O Palazzo Comunale, construído entre os séculos 13 e 14, o edifício em pedra serena é sede da Prefeitura de Pistoia e do Museu Cívico, o principal museu da cidade, inaugurado em 1922, com 317 obras expostas criadas entre os séculos 13 e 19, especialmente obras religiosas, conhecido também como Palazzo degli Anziani e Palazzo di Giano. Por lá tem na fachada uma cabeça de mármore preto. À esquerda da janela principal, ela representa o rosto de Filippo Medici, que em 1315 foi um traidor da cidade, entregando-a aos inimigos. A Catedral de São Zeno, construída no século X, é em estilo românico. A fachada foi reformada entre 1379 e 1449. No seu interior, o famoso altar de prata, que demorou mais de 250 anos para ficar pronto. Lá é onde se descobre que Pistoia é a cidade dos órgãos. Lá tem um dos exemplares de um órgão Tronte, que está entre os mais bem conservados da província. A tradição desse instrumento musical vem desde o século XVIII, quando os dois mais famosos construtores, os Agatti e os Tronte, produzem os mais belos instrumentos que são vendidos para diversos lugares da Itália, da Europa e até das Américas. É possível subir até o alto do Campanile, torre campanária do campanário da Catedral de São Zeno, com seus 67 metros de altura. São aproximadamente 200 degraus que levam os visitantes até os 60 metros, de onde podem admirar a cidade do alto. Este antigo campanário de Pistoia foi erguido no século XII. Tem escadas com degraus altos e irregulares e passagens estreitas em diversos trechos. Lá do alto pode-se admirar belezas como a Basílica della Madonna ao Umetà, a mais importante construção da época do Renascimento em Pistoia. Consagrada em 1582, a Basílica, com sua cúpula renascentista, é um dos símbolos da cidade. Realizada por Vasari, sua cúpula tem 59 metros e é avistável de diversos pontos da cidade e se parece muito com a cúpula da Catedral de Florença. Outra grande beleza que pode ser admirada do alto é o Batistério de San Giovanni, em Corte, bem em frente ao campanário. Ele apresenta uma forma octogonal com sua fachada. É uma das maiores expressões do estilo gótico toscano, construído com mármore branco de Siena e Carrara e mármore verde de Prato. A igreja de San Giovanni Fuorte Vitas e Sant'Andrea, que possui o famoso púlpito de Santo André,
realizado por Giovanni Pisano. São outras igrejas que merecem uma visita. Palácio del Podestá, ou Petróleo, é a sede do tribunal. Foi construído no século XIV. É famoso pelo seu pátio interno com os estemas dos magistrados. No pátio são realizadas diversas manifestações culturais. A Piazza della Sala pertence ao núcleo mais antigo de Pistoia e é um núcleo que inclui vários edifícios sagrados, embora algumas vezes profanados, que atestam a centralidade da religião na histórica cidade. O antigo centro está incluído em um anel rodoviário que segue a rota do primeiro círculo de muralhas, onde acontece diariamente o mercado de fruta e verdura e onde existem diversas bodegas históricas, enotecas e delicatessens. A noite é o local mais cool e é onde os jovens pistoienses se encontram. É cheia de locais para fazer aperitivo e jantares a preços modestos. E o Gargantua e o Voronoi são os locais mais da moda. Para realmente descobrir Pistoia, é necessário deixar o centro da cidade e se permitir atravessar os extremos dos muros. Mais precisamente do terceiro muro. Esta estrutura de parede quadrilateral tem em seu topo 4 portas que levam às principais saídas de Pistoia. Na Era Médici, esta terceira cortina tinha o curioso propósito de proteger o território controlado pela poderosa família e contava com todo o esquema defensivo, já que invasões poderiam acontecer a qualquer momento. Depois dos muros também é possível descobrir mais cantos de charme inesperados, como a bonita vila de Orsigna. Considere uma parada no Molino de Jamba. E uma natureza exuberante que guarda a alma rural e escondida de Pistoia. O Hospital del Cepo, a poucos passos da Praça do Duomo, foi fundado em 1277, que funcionou até 2013. Todos da família são nascidos ali, com a famosa fachada com obras do escultor Buglioni. É possível fazer o percurso de Pistoia subterrânea com visita ao Museu dei Ferri Chirurgici, com objetos da Escola de Cirurgia Pistoiense dos séculos XVIII e XIX. Por lá também tem a Biblioteca Fortegheriana. Pistoia conta com essa biblioteca antiga, fundada em 1473. A biblioteca que ganhou o nome do seu fundador, o Cardeal Forteghieri, fica na Piazza della Sapienza. Pistoia Nursery Park é uma área verde, um maravilhoso showroom de plantas. O primeiro na Europa, onde é possível passear por entre os mais lindos e cenográficos exemplares existentes. Fica na Via Vecchia Pratese, Abetone. Este é o principal destino de inverno da Toscana para os amantes de modalidades esportivas de montanha. O Abetone é uma cidadezinha com menos de 700 habitantes e está a quase 1.400 metros acima do nível do mar e possui 50 quilômetros de pista de esqui. É um excelente destino para quem gosta de caminhadas e trekking. O Abetone fica a 50 quilômetros de Pistoia e a 70 quilômetros de Firenze.
E também em Pistoia tem o Parque de Pinóquio. É uma cidade kids-friendly, com muitas atrações interessantes para os pequenos. A terra onde nasceram as aventuras do boneco Pinóquio é Kolodi, cidade que pertence à província de Pistoia. No mesmo complexo, em frente ao parque, tem a Butterfly House, um verdadeiro jardim tropical que é uma lindeza. E em Kolodi também fica o maravilhoso jardim da histórica Vila Garzoni, repleto de labirintos e estátuas. O zoológico de Pistoia, nas colinas pistoienses, numa área de 7 hectares, fica o zoológico de Pistoia, com mais de 400 animais, construído em 1970 e reformado em 2005 para melhorar as condições dos animais presentes. E em Pistoia todo ano acontece um dos maiores festivais de música da Itália e da Europa, o Pistoia Blues, entre outros eventos importantes que também acontecem nesta cidade. E a economia, como será que é a economia dessa pequena cidade? A agricultura profissional em viveiros é a atividade econômica mais importante da cidade e possui uma tradição que remonta a 1859. Hoje, Pistoia possui cerca de 2.000 empresas que cultivam plantas ao ar livre para distribuição em grande escala, para vegetação pública, para jardins privados, para paisagismo e para outros fins ornamentais. A construção naval também é muito importante. A fábrica de assalto Breda, hoje Hitachi Rail S.p.A., é a maior empresa de Pistoia do setor mecânico, atuando na produção e comercialização de material circulante. No que diz respeito ao artesanato, o processamento do cobre destinado à produção de objetos domésticos e artísticos ainda é ativo e difundido. Então, essas são as principais fontes da economia de Pistoia. E quanto à religião, quais são as religiões que existem neste lugar? Assim como em Verona, é claro que predomina completamente o catolicismo, devido à influência que tem o Vaticano, que é na Itália. Então, nem tem informações de outras religiões que podem ter em Pistoia. Certamente existem outras religiões, mas com um número tão pequeno que nem aparece nas pesquisas. A maior parte realmente é o catolicismo e tem muitas, acho que são mais de 15 igrejas católicas e todas turísticas devido à sua arquitetura, devido à sua história e que realmente são muito bonitas para quem sabe apreciar as artes. Então esta é Pistoia, uma pequena cidade italiana, uma cidade muito antiga, com uma arquitetura muito diferente, muito peculiar, muito própria desse lugar. É também um lugar turístico, como todas as cidades da Itália são, porém não tem uma quantidade muito grande de turistas como em outras cidades italianas. Então é um excelente lugar para quem busca sossego, tranquilidade, a paz de uma pequena cidade, tem mais calma, não tem aquele trânsito frenético e barulhento das grandes cidades. As suas ruas são bastante estreitas e em outros lugares são bastante largas, que é bem típico dessas cidades italianas. E tem a sua arquitetura medieval preservada, original, que é o que desperta maior fascínio em quem visita esses lugares. E é nesta cidade que foi enterrado os soldados brasileiros vítimas da Guerra Mundial e que até hoje preserva um monumento, um memorial em homenagem a esses soldados e também um lugar
como outras cidades da Itália que têm essa gratidão muito grande por esses soldados brasileiros que defenderam a Itália como se fosse a pátria deles. E esta foi mais uma aula de história que você conferiu aqui no Diário da Vida. Se você gostou, por favor, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário. Isto é muito importante para a continuidade desse tipo de vídeo que dá muito trabalho para fazer. Então é muito importante o seu engajamento. Deixa o seu gostei, não custa nada, gente, é de graça. Deixa o seu comentário com a sua opinião sobre essa história de hoje. Se você é ou conhece alguém que é parente de algum desses pracinhas brasileiros que lutaram na Segunda Guerra lá e que acabaram perdendo as suas vidas lá, deixe o seu comentário para enriquecer ainda mais este nosso vídeo de hoje. Deixa a sua sugestão sobre qual lugar do mundo que você gostaria de encontrar um vídeo parecido com este aqui no Diário da Vida. Compartilha com outras pessoas que gostam de saber mais sobre esses assuntos. Conheça o Diário da Vida. Entra aqui e conheça as outras playlists que nós temos com vários temas diferentes que podem lhe agradar. Com certeza você vai encontrar algo que você gosta de saber mais, que você sinta afinidade. São muitos temas para todos os gostos, temas curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. Tem os outros vídeos sobre os outros lugares que existem por aí, suas histórias bem completas, onde você pode aprender muitas coisas importantes. Aumentar o seu conhecimento sobre a história mundial, a história, né, desses lugares, de tudo que já aconteceu por lá. Então confira os vídeos que já temos sobre as histórias desses outros lugares. Fica de olho aqui no canal que em breve teremos outras histórias de outros lugares do mundo por aqui. É muito importante a sua curtida nesse vídeo, o seu comentário, o seu compartilhamento, para que cada vez possamos trazer mais desse tipo de conteúdo. E muito obrigada pela sua atenção, por você ter assistido esse vídeo até aqui. Obrigada pela sua companhia. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.